Oi, pessoal! Eita, calma aí. Tem que botar você aqui e aumentar aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Vou deixar vocês entrando. Hoje eu vou estar aqui na live junto com o pessoal do Sol, que é uma ONG que daqui a pouco vai se apresentar. Então eu vou deixar você, enquanto vocês estão entrando, eu vou ver se a Mari. Que horas são? Para ver se eu posso começar. Ó, oi, Mari! Oi, minha querida, tudo bom? Tudo bem? A gente vai deixar só mais uns minutinhos para as pessoas chegarem, que faltam quatro. Nesse meio tempo a gente vai vendo se o som tá bom e tudo mais. Tá todo mundo ouvindo Ótimo. bem a gente? Como é que vocês estão, pessoal? Vocês estão ouvindo bem a Mari? Eu? Como é que tá? Oi, gente. Tá Ninguém para tá ouvir bem? falando. Eu tô te ouvindo ótimo, Mari. Agora tem que Eu ver também estou te se as ouvindo. pessoas também estão ouvindo legal. E agora ninguém tá falando nada, não, né? Não, até agora não. Meu marido disse que tá ok, então vamos lá, né? Só tá um É, tempinho aí, eu achei que fosse demorar mais para entrar a gente, mas já tá aí 35 pessoas entrando. Ah, esse assunto é difícil, né, minha amiga? verdade. É muito difícil, né? E eu fico aqui, ó, me segurando para não chorar. Mas vamos que vamos. Bom, Vamos. eu vou começar me apresentando para seus seguidores, os seguidores da ONG que não me conhecem. Eu sou a Thaís Azevedo, eu tenho 36 anos, eu sou uma ativista antifeminista. Dentro do meu ativismo, eu também falo contra o aborto. Eu sou contra todos os tipos de aborto que tem. Porém, eu não vou eu não vou falar deles hoje. A gente vai focar um pouquinho mais no que está acontecendo, o que vai acontecer na sexta-feira com o STF. Eu vou passar a palavra agora para a Mari, e a Mari vai se apresentar, apresentar um pouquinho da ONG, e aí a gente começa. Mas antes de eu te passar a palavra, Mari, só um pouquinho, eu vou explicar para as pessoas o que a gente vai falar hoje, tá? Ah, boa. Fazendo um resumão do que a gente planejou falar hoje. E aí já avisar as pessoas também para que, se a nossa live cair, não tem problema, a gente volta para o ar e dá continuidade. Depois eu vou baixar essa live e vou tentar reproduzir nas outras redes sociais. Bom, o Joia. estudo de hoje, ele acabou me levando, para falar hoje para vocês, acabou me levando para um texto que eu escrevi, e eu acho que eu vou transformar esse texto, junto com o texto da Mari, que ela vai falar hoje, os dados que ela vai apresentar, num guia prático para você falar de aborto, para você se posicionar contra o aborto, né? Então vai ser uma coisa gratuita, simplesmente para vocês terem acesso, um folheto, uma coisa simples, só para vocês terem acesso ao que é o aborto, como é feito o aborto, a história dele, quanto custam as partes do corpo do bebê. Então, o que a gente vai falar hoje? Na primeira parte, então, a gente vai fazer a introdução, eu vou me apresentar, a Mari vai se apresentar, e depois a gente vai falar sobre o que será discutido, então, na sexta-feira no STF. Aí depois eu vou contar um pouquinho da história do aborto, tanto sobre o Planned Parenthood, os números do aborto no mundo e no Brasil. Depois a Mari vai falar sobre o aborto no Brasil, como a lei funciona e o que será votado na sexta-feira. Aí depois eu volto e explico os diferentes métodos do aborto, se eu conseguir, e detalhadamente. Então vocês vão saber exatamente o que a gente está falando. Quando a gente está falando de aborto, não é simplesmente arrancar um dente. Então a gente vai explicar para vocês como os diferentes tipos de aborto nos diferentes estágios da gestação são feitos. Logo em seguida, a Mari vai falar quanto custa cada parte do corpo do bebê, né? Então a gente vai literalmente falar, olha, é que nem você comprar uma parte de um carro, você vai conseguir no mercado negro comprar partes do corpo desse feto assassinado. Então a Mari vai falar exatamente dos valores de cada parte do corpo. E eu vou fazer umas perguntas para a Mari e a gente vai terminar a live assim, tá? A gente faz as considerações finais e aí por hoje nós encerramos, tá bom? Então é isso que a gente vai falar hoje. Eu passo a palavra para a Mari para ela poder se apresentar e aí depois a gente começa. Ótimo. Thaís, é ótimo conversar contigo aqui. Fazia tempo que a gente estava planejando
um assunto tão atual, né? Como que vai acontecer sexta-feira. Eu vou falar rapidinho para a gente começar já o que interessa, né? Meu nome é Mariana, eu sou uma das advogadas da ONG Sol. A ONG Sol ela é sediada em Recife e, além de mim, dentro da nossa equipe, tem outras advogadas, Marjorie, Carla, tem outros profissionais também envolvidos, porque nós somos uma equipe multidisciplinar, nós somos um time, né? Então, tem enfermeira, tem médica, tem psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, enfim. E nós acolhemos as mulheres que ficam, normalmente, elas ficam muito desesperadas, muito desestabilizadas quando elas descobrem uma gravidez que não estavam planejando. Então, nós somos a Sol e vamos começar a conversar logo, né? Vamos! Então é o seguinte, gente, obrigada, Mari, pelo convite, que foi feito através de você que me convidou primeiro, né? Mas a gente acabou falando, não, vou fazer pelo meu, que aí consigo salvar, enfim, a gente acabou fazendo desse jeito. É o seguinte, pessoal, senta que lá vem história, agora vem a parte histórica do aborto. As pessoas não entendem da onde surgiu, nem como surgiu, acha que é uma coisa atual, fala assim, mas se a gente não liberar o aborto, as mulheres vão continuar abortando. Bom, para vocês que ainda não sabem, desde que o mundo é mundo, as mulheres são capazes de cometer atrocidades, entre elas a pior, ao meu ver, é matar o bebê que ela está gerando. Então, desde que o mundo é mundo, mulheres assassinam os próprios filhos. Seja ele enfiando algum objeto cortante ou tomando um chá, enfim. A gente tem 1550 a.C. no Egito, o primeiro documento médico que fala do aborto induzido. Então, o aborto não começou hoje. O que é de diferente nesses anos é que o aborto, as pessoas querem hoje promover o aborto, que, ao meu ver, é um assassinato em massa de crianças, de uma forma legal. Então, na verdade, é que nem você falar para mim assim, Thaís, se a gente não legalizar o assassinato, as pessoas vão continuar matando. Eu concordo com você. As pessoas vão continuar matando. Não é por causa disso que a gente não tem que ter uma lei que puna quem faz aquele crime. Então, assim, com lei ou sem lei, as pessoas continuam assassinando, né? Então, com lei ou sem lei, as pessoas vão continuar abortando. Porém, eu não acho que a gente tem que facilitar o acesso ao aborto. Eu não acredito que a gente tem que facilitar a mulher que quer fazer esse aborto de maneira pública, ou seja, com dinheiro dos pagadores de impostos, tá? Então, quando a gente fala do assassinato em massa de crianças, a gente tem que lembrar de quem foi Margaret Sanger. Afinal, a clínica que ela construiu é uma das maiores clínicas de aborto do mundo. Quem foi Margaret Sanger? Margaret Sanger, nascida em Nova York, no final dos anos 1800, né? A gente tem, acho que, se não me engano, 1897 ela nasceu, por aí. 1800 e bolinha, ela nasceu em Nova York. Ela era uma mulher que tinha 10 irmãos e a mãe dela teve 8 abortos espontâneos. E a mãe acabou falecendo em decorrência de uma saúde muito debilitada. E a Sanger, então, ela tomou aquilo para ela como bom, eu vou ser diferente da minha mãe e eu acho que minha mãe deveria ter, então, uma maneira de não ter engravidado tanto, já que isso não ajudou na saúde dela. O pai da Sanger era um pai ele era bêbado, basicamente ele trabalhava para beber. Então, ela não veio de uma família estruturada. Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar da Sanger. A Sanger é formada, ela é formada em enfermagem, ela é uma enfermeira conhecidíssima, e ela foi a das precursoras dos métodos contraceptivos, né? Então, ela foi uma das pessoas que mais falou do assunto naquela época, e ela era extremamente eugenista. E a eugenia, para quem não sabe, nada mais é do controle de natalidade de uma parcela da população que você julga ser
como é que eu posso dizer sem falar grosserias aqui? Que você julga ser desnecessária ou que você julga que vai ser... como que é? Uma pessoa pouca, uma parcela pouca, né? É uma parcela que você acredita que não é boa para a sociedade, para a melhoria da raça. Então, basicamente, ela diz que o fato o que ela falava de eugenia era sobre negros, pobres, deficientes e imigrantes. Então, ela chamava de erva daninha humana. E isso não sou eu que estou falando, está nos livros dela. Na autobiografia dela, por exemplo, você encontra ela falando na Ku Klux Klan, falando de como então você poderia mudar a população negra nos Estados Unidos. Então, basicamente, a Sanger é uma das feministas mais adoradas, mais idolatradas, mais admiradas até hoje dentro do movimento feminista, pelo que ela fez pelas mulheres. Então, é o seguinte, a Sanger promoveu o aborto, a primeira clínica foi aberta em 1916, num bairro negro e pobre dos Estados Unidos. Então, qual era o objetivo dela? Ela literalmente tinha um único objetivo, identificar aquele grupo de pessoas que ela julgava ser inaptos para a sociedade, para o bem da nação, ou seja, os negros, os pobres, ela nomina isso nos livros dela, os negros, os pobres, os deficientes, principalmente os deficientes mentais e os imigrantes. E dessa maneira, então, ela promovia a morte dessas crianças, né? Até hoje, nos Estados Unidos, a gente tem a clínica Planned Parenthood como sendo a maior clínica de abortos do país, né? Deixa eu ver se eu perdi alguma informação aqui que eu tenho que falar. Gente, depois eu passo esse roteiro para vocês também, tá? Bom, a partir do caso de 1973, que é conhecidíssimo para a história do aborto, que é o Roe versus Wade, a gente tem acesso às informações de aborto, tá? Então, o que acontece aqui? Na informação de aborto, nos Estados Unidos, a gente consegue saber desses dados. Esses dados são super fáceis de encontrar. Eu posso deixar depois os links para vocês. Mas o que a gente tem aqui? Desde 1973, mais de 61 milhões de crianças foram abortadas nos Estados Unidos. Eu vou repetir o número. 61 milhões de crianças foram abortadas nos Estados Unidos. Até o ano passado, o número da população americana era de 328 milhões. 6,6% desse número são mulheres negras. Então, de novo, a gente tem 6,6% da população de mulheres negras, só que essas mulheres negras representam, dentro do aborto, do aborto de crianças, elas já fizeram 18 milhões de abortos. Então, dentro dos 61 milhões que a gente tem nos Estados Unidos inteiros, só de 18 milhões foram de crianças negras. O que significa que 30% do total de abortos dos Estados Unidos foi realizado por 6,6% da população. Se isso não é eugenismo, eu não sei mais o que é, né? E ela conseguiu convencer as mulheres negras a não se reproduzirem. E assim, então, ela conseguiu com que elas controlassem o número de ervas daninhas humanas que ela não queria que existisse. Então, é bem assim, porque foi ela que disse, não fui eu, né? Por favor, lembre-se que quem disse isso foi ela, não eu. É tragicômico um negócio desse, né? Quer dizer, é só trágico, né? Porque... É só trágico mesmo. E aí, o que acontece? Quando se fala em eugenia, a gente tem que falar assim, mas e a eugenia? A gente tem que lembrar do Hitler. E todo mundo fica abismado com os números do Hitler. Se a gente for contar todos os tipos de mortes na época do Holocausto, nós tivemos 20 milhões de mortos nazistas. Tem sangue nas mãos dos nazistas, 20 milhões de pessoas. Dentre elas, os judeus, testemunhas de Jeová, poloneses, croatas, não judeus, ciganos e homossexuais. Ninguém lembra, né?
Mas Hitler também matou homossexuais, tá? O regime comunista de 1917 até 2017 matou 65 milhões de pessoas, ou seja, totalizando, nós temos 85 milhões de pessoas que foram assassinadas pelas mãos dos comunistas e dos nazistas. Mas o que isso tem a ver com a gente? Bom, Sanger elogiou Hitler. A Sanger disse, parabéns, porque você conseguiu fazer o que eu queria ter feito. Então, o primeiro passo que eles têm que fazer é identificar os elementos contaminantes. E depois eles têm que restringir o seu crescimento e, por fim, exterminá-los. E é exatamente isso que a Sanger quer fazer. Uma das frases que eu mais odeio da Sanger é a seguinte: a coisa mais misericordiosa que uma família grande faz para um de seus filhos é matá-lo. Isso quem disse foi a Margaret Sanger, uma eugenista, feminista, norte-americana, criadora da clínica Planned Parenthood. Bom, ela ainda hoje é adorada por Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Emma Watson e Companhia Limitada. Essas outras feministas, elas promovem abertamente o direito do aborto, E a OMS hoje, que é da ONU, ela afirma o seguinte sobre o que é aborto: é direito à vida de meninas e mulheres. Assassinar um bebê indefeso é um direito à vida. Eu não sei como esse povo consegue sequer escrever uma coisa dessa. Bom, agora eu vou trazer os números oficiais que a gente tem. De acordo com os dados da OMS, entre os anos de 2010 e 2014, isso está no site da OMS, é só procurar. Mas depois eu mando o link, não tem problema. 56 milhões de abortos são feitos por ano. 56 milhões de abortos por ano. No mundo, tá? O aborto de países onde ele é proibido é muito parecido com os índices dos países onde o aborto é liberado. Então, esse papo de que se a gente liberar o aborto, a procura por ele vai diminuir, é mentira. A própria OMS diz isso. E que, globalmente, 25% de todas as gestações resultam em aborto. Decorrência desses abortos, aproximadamente 22 mil mulheres morrem por ano por complicações de aborto. É um número irrisório se a gente comparar com a quantidade de abortos realizados. Agora vamos falar os números do Brasil. De acordo... vou falar dos números ainda mundiais. De acordo com as estatísticas da organização abortista Guttmacher, até a hora que eu acabei de escrever esse texto, 79 mil abortos foram realizados hoje. 79 mil abortos foram realizados hoje. Desde o dia 1º de janeiro de 2020, presta atenção nesses dados, pessoal. 1º de janeiro de 2020, nós estamos no dia 22 hoje, né? 22 de abril. 12 milhões e meio de crianças foram assassinadas, sem a menor piedade. Desde 1980, no mundo inteiro, se preparem para esse número. É difícil falar esse número. Desde 1980, 1,5 bilhão de crianças foram queimadas vivas de dentro para fora. Foram esquartejadas. Muitas tiveram partes do seu corpo vendidas e o resto foi jogado no lixo. 1,5 bilhão é uma China de crianças esquartejadas. E no Brasil, a gente não tem, a Mari vai poder falar mais sobre isso, mas a gente não tem dado oficial no Brasil, então a gente tem estimativas. No Brasil é o seguinte, muitos afirmam que são 100 mil abortos, muitos afirmam que são 1 milhão de abortos por ano. De qualquer jeito, o número é alarmante. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que no Brasil a gente tenha 100 mil abortos, para fazer uma conta aqui com vocês, tá? Em 2019, o número de população do Brasil era de 210 milhões de habitantes.
Em 2019, foi apresentado o Atlas da Violência, que afirma que 65.602 pessoas foram assassinadas no país. Deste montante de 65.602, 4.936 eram mulheres. Vamos escolher o menor número possível de abortos. Estamos falando de 166.602 pessoas assassinadas no país. 2,98% desse total foram de mulheres. E 60,39% foram de abortos. São 274 abortos por dia, contra 13,52 mulheres assassinadas. Por que eu tô falando isso? Porque no Brasil, o poste faz xixi no cachorro. Essa é a realidade que a gente tem. Temos uma lei como o feminicídio, que defende menos de 3% do total de assassinados no país. E ainda se fala na liberação, no ok, no passar a mão na cabeça, de mais de 60% de assassinatos na terra dos bananas. E é isso que o STF vai falar. Então, eu espero que vocês tenham entendido os números, eu espero que vocês tenham entendido a história. Eu vou passar agora a palavra para a Mari, para ela falar um pouquinho e eu tentar dar uma respirada, porque esse assunto é muito tenso. Mari, eu passo para você agora, para você explicar como é que a lei funciona hoje e também explicar o que vai acontecer na sexta-feira, o que o STF quer fazer na sexta. Tá. Eu vou começar falando porque alguém tem que falar por aqueles que não podem falar, né? Eu tenho, ó, eles nunca podem falar, eles nunca podem se expressar, né? E a gente precisa falar por eles. O que vai acontecer sexta-feira é que, antes de chegar em sexta-feira, a gente tem que lembrar do que aconteceu em 2008. Lá em 2008, o STF liberou pesquisa, o uso de células-tronco para pesquisas, né? Lá em 2008. E aí, depois de 2008, foi uma sucessão de... Eu não quero falar muito juridiquês aqui, mas desde 2008 foi uma sucessão de brecha jurídica. Depois especificamente dessa ADI, em 2012, houve uma outra ação em que foi questionado, além do ativismo judicial, a autorização, a descriminalização do aborto, no caso do bebê anencéfalo. É muito triste falar sobre isso, mas no caso de bebê anencéfalo, os ministros do Supremo, eles interpretaram que não há crime, não tem problema. A mulher pode recorrer, é uma decisão exclusiva dela, e ela pode recorrer ao aborto e não vai ser considerado crime. Antes da gente falar também da evolução desses processos no Supremo, o que existe na nossa legislação hoje é que o Código Penal, ele já autoriza, ele exclui a tipicidade do crime, lá pelos artigos 124, 128. Então, aborto no caso de estupro, risco de morte da mãe, já tem umas previsões lá que a lei já tipificou. Isso lá em 1940. Desde 1940, ninguém questionou a legislação, né? Chegamos em 2008, depois chegamos em 2012 e chegamos em 2016, 2017, onde está tudo que está acontecendo. Em 2016, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, eles ingressaram com essa ADI 5581, dizendo o seguinte: se as mulheres que foram infectadas pelo Zika vírus, elas já podem pedir o aborto, porque os bebês, eles vão nascer com alguma sequela.
Então, já que elas já estão infectadas pelo Zika vírus, vamos liberar o aborto no caso delas. Isso foi contemporâneo de outra ação que um partido político entrou pedindo a descriminalização do aborto em toda e qualquer situação, no caso de bebê até 12 semanas. O que é engraçado é porque cada país... Que é esse tamaninho aí, né? É esse aqui, que ele já está todo formado, já está todo perfeito, ele já existe, tudo certo, tudo certo. O que eu acho interessante é que cada país tem um marco temporal. O Brasil tem 12 semanas, o Uruguai são 14 semanas, Portugal são 10 semanas, e assim vai. Mas é engraçado porque todos eles reconhecem que existe uma pessoa a partir de um ponto, ou seja, a fecundação. Mas eu não vou falar de biologia porque eu não sou bióloga, então eu deixo para os amigos aí colocarem os comentários. Mas o que aconteceu? Com esses questionamentos que aconteceram, que tomaram o STF esses últimos anos, houve espaço para brechas. Então, essa ADPF que foi impetrada, essa ADI 5581, que ela foi impetrada em 2016 e foi pautada para sexta-feira, ela, na verdade, ela já teve outras ações pregressas. Quais foram? Uma que um habeas corpus em que o ministro Barroso ele deferiu, ele afastou a prisão preventiva no caso de suspeita de profissionais que tinham feito aborto, e ele se antecipou e disse: no caso de feto, de bebê, até 12 semanas, o aborto é autorizado. Quer dizer, ninguém pediu isso, no habeas corpus não pediram isso. E ele já se antecipou. E aí o partido... Então, só para ver se eu entendi, para explicar para as pessoas também terem certeza que entenderam. A gente está falando que o terceiro poder, o judiciário, ele está dando uma de legislativo. Isso. Ele está legislando, porque, na verdade, qual é a competência do Supremo? O STF, ele só existe para interpretar normas. Ele não existe para legislar, porque a legislação ela é feita ali do lado, na Câmara, no Senado, não é no STF. Então, ele está usurpando competência. Então, o que acontece hoje? Com esse habeas corpus, que o advogado ele só pediu que o paciente dele, o cliente dele, que a prisão preventiva fosse afastada, no caso de foi no Duque de Caxias esse processo, e que a prisão preventiva fosse afastada, aí o ministro Barroso falou: não, tá certo, a gente afasta, não tem prisão para esse caso, porque a gente não sabe se ele estava fazendo aborto, né? Era um médico, e também aproveitando, não tem problema fazer aborto até 12 semanas. Quer dizer, ele falou uma coisa que nem foi questionado. Então, o partido político entrou com uma DPF aproveitando essa brecha em 2016. Entrou com a DPF 442, que houve uma audiência pública em 2018 com a ministra Rosa Weber, que ela é a relatora da primeira turma, ela convocou essa audiência pública. Então, foram profissionais, foram organizações, enfim, foi muita gente no STF. Eu acho que foram os 2 dias de julgamento, ainda está lá, ainda estamos lá. Então, resumidamente, o ministro Barroso, ele pavimentou toda essa discussão. Ele preparou o caminho para que tudo viesse... Ele preparou o caminho para que quem quisesse já tivesse tudo certinho, tudo bonitinho. Então, o que eles acham? Eles acham que, além do aborto ser um problema de saúde pública, que não é, eles acham que realmente quem tem que decidir é a mulher. Por quê? E já existe eufemismo, né? Para falar de aborto já existe eufemismo. Então, antecipação terapêutica do parto. São nomes assim que... Meu nome é mais legal, eu chamo de assassinato em massa de crianças. Não, eu também.
Eu também, mas assim, ele, o termo bonitinho, eles falam de antecipação terapêutica do parto, enfim, eles botam nomes que não condiz. Então, o que é que acontece? Hoje, sexta-feira, está na pauta virtual essa ADI 5581. Então, o que é que vai se decidir nessa ADI 5581? Que os bebês, as mães que foram infectados com Zika vírus possam pedir o aborto. Só que aí você veja uma incongruência. Veja só. Se a mãe ela foi infectada com o Zika vírus, as estatísticas mostram que entre 5% e 14% dessas mulheres que foram infectadas, dessa estatística, os bebês podem ter alguma sequela. Quer dizer, por uma presunção desse percentual, por uma presunção, o Supremo já quer liberar tudo. É uma eugenia. Então, sim, isso é uma eugenia. O que é que o Supremo está me dizendo? O que é que o Supremo está dizendo para a gente? Olha, uma pessoa que pode ficar doente, ela é menos vida, né? Ela vale menos do que uma pessoa que é saudável. Porque uma criança que ela, pelos exames, ela está toda saudável, a mãe está toda saudável, essa criança, por exemplo, ela não está imune de ter um acidente, né? Ficar com alguma deficiência, né? Ela não está imune disso. Ninguém está imune disso, né? Então, eles estão dizendo o seguinte: é melhor a gente poupar um sofrimento do que saber que essa criança vai passar por muita privação. E aí, veja, essa decisão do Supremo, ela toca em várias questões, porque, por exemplo, a inclusão social, a inclusão dessa criança na escola, como é que a gente vai trabalhar a tolerância na sociedade sem que haja um caso concreto, ou seja, uma pessoa que existe, que respira, com algumas limitações. Como é que as crianças vão crescer dentro de uma escola em que ela não consegue enxergar um amiguinho que tem uma dificuldade motora, que tem uma dificuldade cognitiva? Se elas não enxergam dificuldade em ninguém, por que elas vão ter tolerância com alguém? Então, o que é que o Supremo está dizendo? Eu não sei se você sabe, mas na França foi-se comemorado que 92%, que eles conseguiram diminuir o número de síndromes de Down em 92%. Aí a pergunta era: nossa, como é que vocês conseguiram isso? Ah, a gente conseguiu o diagnóstico mais rápido durante a gestação e a mãe só fez o aborto. Então, calma. Não é que vocês conseguiram, vocês literalmente mataram crianças com síndrome de Down, porque elas têm Down. E eu fui professora de crianças com síndrome de Down. E essas crianças mudaram a minha vida. Eu não consigo imaginar mais uma vida sem, por exemplo, a Tamires nela. Eu não consigo imaginar um mundo sem a Tamires nele. Então, assim, então, se a gente está falando disso, a gente está falando, então, que daqui a pouco a gente vai poder diagnosticar um defeito do coração e matar quem for ter problema lá na frente? E veja, então a gente mata antes, né? A gente mata antes. Aí evita, exatamente, porque veja, se a gente interrompe a gravidez, é outro eufemismo que se usa, né? A gente interrompe a gravidez, a gente antecipa esse parto, enfim. Se a gente faz isso com uma criança que está no ventre, que ela ainda ninguém viu o rostinho dela, é como se eles pensam assim, é menos sofrimento para a mãe. Só que, veja, eu me questiono muito a questão da bioética. A bioética é utilitarista, a bioética porque se eles falam que a bioética utilitarista, o que é? Você só serve se você produz. Ué, você vê quantos pintores, quantos artistas, com tantas limitações, sobretudo físicas. Eu trabalho com surdo, Mari. Eu trabalho com surdos há 25 anos. Porque eles são surdos, eles têm que morrer? Exato. Então, veja, quer dizer que a questão dos direitos humanos ela só pode ser suscitada quando a pessoa está presa dentro de um sistema prisional, ou então quando... Não!
uma pessoa que está presa, uma pessoa que está no hospital é tão pessoa quanto um bebê que está na barriga. Porque se o bebê está na barriga, ele passa 1 mês, 2, 9 meses, e depois ele é um bebê de 1 mês, 2 meses, depois ele é uma criança, depois ele é um adolescente, depois ele é um adulto. Porque eu não gero nem... Nós, mulheres, nós não geramos árvores. Cadeiras. A Eu gente não não gera gerarei, árvores. eu nunca vou conseguir gerar uma cadeira. Exatamente. Então, de tudo que a gente estuda, a ciência avançou avassalar muito, 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 muito. Então, a economia, ela tem que servir o homem, não o contrário. Então, o homem é o fim, o ser humano é o fim. Só que a dignidade, ela fica, ela começa a ser questionada no sentido do o quanto que você vale, o quanto que você produz. Por exemplo, a questão, eu volto de novo à bioética. Como é que a bioética ela pode falar da ética? O que que é, por que uma criança com síndrome de Down, uma pessoa com síndrome de Down, ela tem menos direito? Por quê? Onde tem isso? Não tem isso em canto nenhum. Não tem isso em canto nenhum. Então, eu estava vendo aqui a questão da bioética. A bioética é hedonista, né? Então, não, bebês com síndrome de Down, não. Bebês com microcefalia, que é uma das sequelas, né, do Zika vírus. Do Não. Zika. Bebês com alguma deficiência motora, não. Quer dizer, você nunca vai promover a inclusão, a tolerância, o respeito. Você nunca vai promover. Então, sempre vai ficar essa lacuna. Todo mundo quero respeito, mas você respeita o seu amiguinho na escola que tem uma dificuldade de aprendizagem, etc. Não, mas a gente pode... Como é que a gente pode levantar uma bandeira de respeito? Não dá para levantar. Então, a vida é o direito, é o primeiro direito, é o direito natural. A vida, ela tá resguardada na Constituição do Brasil. Ela está resguardada no Código Civil. Veja, no Código Civil diz que a pessoa só tem personalidade jurídica quando nasce. Ou seja, durante a gestação, o bebê, ele é um bebê. Ele não pode agir e não pode sofrer nenhuma sanção jurídica, ele não pode sofrer nenhuma penalidade, porque ele é um bebê. Então, quando ele nasce, ele tem personalidade jurídica. Eu não vou falar sobre isso, porque isso não é assunto. Mas o mesmo artigo diz que fala da personalidade jurídica, mas os direitos do nascituro estão resguardados. Então, eu me lembro muito de uma aula que eu fui ano passado lá na UNB, que era uma aula de filosofia política, e falando de aborto e tal, e as pessoas falando, não, porque é o direito da mulher, o corpo da mulher, o corpo da mulher. E eu estava tão cansada dessa discussão. E aí eu falei assim, o professor de direito, acho que ele é professor de direito constitucional, muito preparado. E eu falei, professor, como é que a gente como é que a gente faz com os direitos gravídicos? Porque é um instrumento muito comum, por exemplo, um casal se separa durante a gestação e a mãe, ela entra na justiça pedindo pensão alimentícia para o bebê durante a gestação. Eu já fiz demais isso. São os direitos gravídicos. Então, quer dizer, o bebê dentro da barriga, ele tem direito à pensão alimentícia, mas é questionado, né, se ele pode viver porque a mãe está pensando, não é o momento dela. Quer dizer, eu vejo uma coisa muito, muito falha, é muito dúbia, porque por que ela pode escolher se ele já tem direito até à pensão alimentícia? Veja, eu estou pensando no jurídico. Ele tem direito até à pensão alimentícia, quiçá direito à vida. Se uma pessoa tem direito à pensão alimentícia, é porque ela vive, é porque ela existe, é porque ela é uma pessoa. Porque ninguém vai pedir pensão alimentícia, uma porta, uma janela, ninguém pede a pessoas. Então, a gente Mari, percebe se uma pessoa mata uma mulher grávida, é homicídio homicídio duplo. Isso é homicídio duplo, isso é atenuante.
Isso agrava a pena da pessoa. Veja, uma mulher grávida, desde que ela nem sabe que está grávida, né? Já tem um coração batendo ali com 18 dias de vida, né, do bebezinho. Mas no momento que ela descobre que ela está grávida, ela já tem estabilidade no emprego. Ela tem estabilidade no emprego desde o dia que ela descobre que está grávida, ou seja, ela não pode ser dispensada do trabalho até 5 meses depois do parto. Quer dizer, veja, legislação trabalhista protegendo a mulher e o bebê. A legislação civil no direito de família protegendo o bebê. E por que que o STF quer já... Não, já que a mulher teve Zika vírus, né? Vamos liberar. Vamos presumir que toda mulher que teve Zika vírus, né? O bebê vai ter sequela. Eu tenho uma amiga muito querida de Recife, né? Rebeca, que ela, durante a gestação, ela foi diagnosticada com Zika vírus, né? E... Foi um vídeo que vocês postaram hoje no Sol? Isso. E Zoe nasceu perfeita. O nome dela não podia ser outro, né? Tinha que ser Zoe. E Zoe nasceu perfeita. Quer dizer, não é condição sine qua non que toda pessoa que vai ter Zika, o bebê vai ter microcefalia ou vai ter alguma sequela dolorida, ou que, enfim, isso não é 2 e 2, não é assim, né? E mesmo que fosse, por que esse bebê com Zika vírus não merece viver? Por quê? Então, eu acho que esse debate que a gente precisa esclarecer, que nós que elegemos os deputados, somos nós, o Congresso é a casa do povo, o STF não é a casa do povo. Então, nós precisamos saber quem são os parlamentares que estão ali fazendo as leis. Nós precisamos pressioná-los, outras pessoas não. Então, um debate como esse de sexta-feira, ele fere a Constituição, ele fere o Código Civil, ele fere até a legislação internacional. O Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 4º, fala expressamente que a vida tem que ser preservada. Por qual motivo o aborto pode ser descriminalizado? É um argumento que não se sustenta. Porque até eles... por exemplo, o diagnóstico do bebê, se ele vai ter alguma sequela ou não, ele é feito mais ou menos na 22ª semana. Quer dizer, ele é realizado na 22ª semana de gestação a partir de um marco. Qual é o marco? A fecundação. Então, ele existe desde a fecundação. Ele já é uma criança com direitos. Então, o que a gente precisa esclarecer é que nós podemos e devemos pressionar os parlamentares, porque são eles que, eles foram eleitos por nós, para começo de conversa. São eles que fazem as leis. Então, eles precisam, ali é a casa do povo, eles precisam fazer leis, porque a lei, ela reflete o momento social. Por isso que o direito é a ciência do dever ser. Porque o fato existe, depois a lei é promulgada. Então, como hoje ninguém fala, o presidente da Câmara dos Deputados, ele precisa pautar certos assuntos para que a maioria vote se concorda, se não concorda. O presidente da Câmara não está pautando esse tipo de assunto. Por quê? Nós precisamos pressioná-lo. O que é que a gente precisa fazer para sexta-feira? O que é que a gente... Qual é o meu órgão de classe? Mari, eu vou deixar isso para o final do texto, tá? Desculpa te interromper agora. Vou falar o seguinte, vou te interromper para a gente falar um pouquinho dos métodos, porque isso faz parte das perguntas que eu vou te falar no final, tá? Então, porque as pessoas já estão perguntando o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, e você explica e a gente finaliza para as pessoas não perderem essa informação tão importante, tá? Então é o seguinte, pessoal, eu só quero avisar vocês que agora...
o assunto é punk. Se você não chorou com a Mari falando, e assim, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final, tá? Vamos lá. Eu vou falar dos diferentes métodos de aborto que existem hoje e como que eles são realizados e em qual época, parte da gestação que eles são feitos. Então, o primeiro é o seguinte, por sucção. O primeiro tipo de aborto é o por sucção. E ele é o aborto mais comum. Ele é feito entre a sexta e a 12ª semana de gestação, mas ele pode ser realizado até 16 semanas. Como é que ele funciona? O cérvix é dilatado, um tubo é inserido até o útero. O aspirador desmembra as partes do feto e suga todas elas pelo tubo. Então é assim, enfia um tubo, na hora de aspirar eles vão tirando pedaços do feto e depois suga ele inteiro. É isso. Esse é o primeiro, que é o por sucção, que é o mais comum. O segundo método, por dilatação e curetagem. Como é que ele funciona? Ele é realizado no primeiro trimestre. A cureta é introduzida no útero para raspar as paredes do útero. A cureta, então, é usada para desmembrar o feto e a placenta. Vamos lá. Depois vai fazer sentido isso, né, Mari? Por que eles desmembram? Isso você vai explicar o porquê deles fazerem isso, né? Aí também tem por injeção intracardíaca. Como é que funciona esse método? Uma agulha é guiada até o coração do feto com a ajuda de um ultrassom. Então ele enfia uma agulha até chegar no coração do feto, quem ajuda isso é o ultrassom. E veneno é inserido, normalmente cloridrato de potássio ou digoxina, causando um ataque cardíaco imediato no feto. Esse é um procedimento feito em gestações mais tardias, quando há chances do bebê nascer com vida. Esse aqui é a injeção intracardíaca. Aí depois a gente tem por dilatação e evacuação. Ele é feito na primeira metade do segundo trimestre, de 13 a 20 semanas, mas pode ser usado até a 28ª semana. Nesse estágio da gestação, os tendões, os músculos e os ossos já estão muito desenvolvidos. Então é inserido um fórceps que desmembra o feto e as partes são removidas uma a uma. Fetos maiores podem ter seus crânios triturados para que ele possa passar pelo cérvix. O cérvix deve ser dilatado 2 ou 3 dias antes do procedimento. Então é o tipo de aborto que a mulher tem que ir 2 vezes para a clínica. Por dilatação e extração, também conhecido como aborto com nascimento parcial. Ele é realizado no final do segundo trimestre e no terceiro trimestre. Ele é como da evacuação. O cérvix deve ser dilatado previamente. Aí o que acontece? O fórceps é inserido no útero para pegar as pernas do bebê. Eles puxam o bebê até para fora, assim, pelas pernas, o bebê vivo. Eles forçam um parto pélvico, ou seja, pelas perninhas. Porém, com a cabeça ainda dentro do corpo da mulher. Aí eles pegam uma tesoura cirúrgica sem ponta. Eles pegam a base do crânio e fura. E entra um catéter no crânio. E eles extraem todo o conteúdo do crânio, todo. Eles sugam todo esse conteúdo do crânio. E isso causa um colapso no crânio. Então o feto é morto, ele é retirado por completo. Aí tem o aborto por instilação, que é o aborto salino. O líquido amniótico é removido do útero e é trocado por uma solução salina. O bebê, então, engole, ele ingere essa solução. O feto é morto por envenenamento de sal, por desidratação, hemorragia cerebral e por convulsão.
Esse tipo de aborto normalmente é feito no final do segundo e início do terceiro trimestre. Ele não é muito feito por causa das complicações na saúde da mulher. Então, por causa dos problemas que ele gera na mãe, eles pararam de fazer muito esse tipo de aborto. E o último caso é o seguinte: por prostaglandina isolada. É muito comum esse aborto, que é o famoso aborto caseiro, né? Que é o que as meninas mais fazem comprando remédios em casa, enfim. Ele também é conhecido como aborto químico ou aborto médico. A mulher toma o abortivo mifepristona e ele bloqueia a ação da progesterona, o hormônio natural vital para o revestimento do útero. Isso faz com que o bebê morra de fome. Em seguida, a mulher toma uma dose de prostaglandinas artificiais que causa a contração uterina, expelindo o feto. Esse tipo de aborto deve ser feito com menos de 49 dias. Não é fácil você ler isso, e eu fiz de propósito. Eu poderia ter falado de um jeito mais doce, mas, gente, olha, na verdade, você põe a mulher para dormir, e aí ela só acorda, já realizou o procedimento, e realmente é assim que acontece. Né? A mulher dorme e acorda já com o negócio pronto. Mas o que acontece é que elas não entendem o que acontece com o bebê. Não é arrancar um dente. Não é você ir fazer uma unha. Não é arrancar uma unha encravada. Você está literalmente desmembrando um ser humano. E por que é que eles fazem isso? Porque eles querem vender a parte do corpo da criança. Existe um mercado para comprar as partes do corpo. Então, assim, muitas vezes se fala de aborto, mas não se fala dessa parte. Então, por mais que seja difícil de falar, e eu e a Mari oramos antes de entrar no ar para tentar lidar com isso tudo, que não é fácil falar disso, a gente tem que falar. Porque esses bebês não podem gritar pedindo socorro. Então, o que a gente faz? Se você quiser ver, depois você me procura. Eu tenho um vídeo para mostrar de como é feito o assassinato. Como que é feito o aborto dessas crianças. Então, assim, existe muito dinheiro por trás. Muito. Não é pouco, não. É muito dinheiro por trás. Eu não vou nem falar da parte da mulher, o que acontece com a mulher que faz o aborto. Porque entra em depressão, entra em uma série de outras coisas que não é o foco hoje da conversa. Então, eu vou voltar a palavra para a Mari, onde ela vai me falar quanto é que custa a parte do corpo do bebê. Então, pessoal, pega caneta e papel. Esses dados, esse texto que eu escrevi, eu vou disponibilizar para vocês como se fosse um guia prático para você poder saber sobre o aborto e quando for questionado sobre isso, você ter acesso a essa informação de uma maneira prática. Então, eu escrevi hoje, vou mandar para vocês, eu vou disponibilizar isso em forma de folheto. Tá? Panfleto, sei lá como é que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Então agora, e vai ter essas informações também de quanto custa cada parte do corpo da criança. Então agora a Mari vai entrar com uma outra parte que eu pedi para ela fazer, porque senão eu não iria conseguir fazer. Já foi difícil para mim falar como é feito, porque eu fiquei imaginando isso aqui acontecer. Então, por favor, prestem atenção no que a Mari vai falar e anotem esses dados, são importantes para vocês. Mari, quanto é que custa cada parte do corpo desse neném? Bom, essa parte também é muito difícil. Mas já de tudo que você falou, eu penso que essas pessoas que estão assistindo a live não têm dúvida de que o aborto é uma indústria e que ele movimenta milhões e milhões e milhões e milhões. Né? Eu estou aqui com os números em dólares das partes dos bebês, mas é impressionante como aqui no Brasil o aborto ele está legalizado porque uma portaria do Ministério da Saúde diz que a mulher pode ir nos hospitais credenciados, né? E dizer que, e se essa mulher for questionada sobre estupro, etc., ela não precisa mostrar um laudo do ML, ou enfim, porque isso é muito constrangedor. E aí eu me questiono,
o aborto, e aí o aborto é feito com dinheiro do meu imposto e do seu, e de todos que estão assistindo aqui, né? Aqui em Recife tem um hospital muito famoso que faz de forma muito tranquila. Mas aí ela mata, né, o bebê e o estuprador continua solto. Não dá para entender, né? Mas isso não é o foco dessa live, né? A gente Mas, pode marcar uma segunda para falar desse assunto. vamos, isso, porque esses são assuntos polêmicos que, né? Bom, eu estou com os valores em dólares aqui. O crânio do bebezinho, ele é a parte mais cara. Ele é 22 mil dólares, 22.600 dólares. Crâniozinho. O coração é 7.140. Os membros inferiores ou superiores 2.640. O pâncreas é 7.140. E o fígado é 2.975. Isso também vai, obviamente, isso é mercado negro, isso é a indústria que movimenta o aborto no Brasil e no mundo, e muita gente ganha dinheiro com isso. Mari, as pessoas podem querer saber por que eles fazem, o que eles fazem com essas partes do corpo. Você sabe dizer? Sei. A placenta, por exemplo, eu não tenho o valor dela aqui, mas a placenta, por exemplo, ela é usada em indústria de cosméticos. As indústrias, eu não sei se pode falar o nome, acho que a gente pode falar o nome aqui das indústrias. Aquela de maquiagem, MAC. ela é financiadora de estudos e, enfim. As pessoas que querem, eu não acho que seja eu não acho sinceramente que isso é uma via legal, no rito legal, eu digo. Mas as pessoas que querem estudar os bebês, eu não acho que elas comprem isso no mercado negro. Mas tem gente que compra ainda. Mas basicamente é a indústria de cosméticos. Então, a gente precisa saber o que é que a gente está comprando e se essas indústrias, elas têm... Onde essas indústrias investem suas ações, seu dinheiro e seu tempo. Para que a gente possa boicotar. Mari, tem muito no mercado negro das partes do corpo também para fins de rituais, né? A gente botei entre aspas aqui, porque não tem mercado negro. Mercado negro, a gente não tem como comprovar nada do que eu tô falando com, né, prova que, olha, está aqui que eu tô falando. Mas sabemos também que existe uma indústria do ritual onde esses órgãos são vendidos, né? Tem mais alguma indústria que a gente conheça, que não necessariamente uma marca, mas uma indústria que use esses pedaços dos bebês mortos? Olha, esses pedaços que eu sei, o grosso, né? Massivamente, quem usa esses pedacinhos desses bebês é a indústria de cosmético, que eu sei é a indústria de cosmético. Fora isso, eu nunca ouvi falar fora disso, não. Tá bom. Pessoal, isso aqui vai estar tudo nesse panfleto que a gente vai bolar juntas, eu e a Mari, para disponibilizar de forma gratuita para vocês, tá? Enfim... calma aí, deixa eu voltar aqui para perguntar. Eu vou fazer algumas perguntas para a Mari, tá? A gente ainda tem um tempinho aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Mari, a gente tem 1 minuto, não vai dar tempo. Pessoal, é o seguinte, vai cair e a gente volta para responder as perguntas da Mari, algumas perguntas que a gente vai fazer aqui para ela, e aí a gente encerra direito, tá? Beleza. Então, eu vou desligar aqui e vou reiniciar, tá bom? Pessoal, continuem, por favor.
Oi. Fiquei com dúvida. Para transplante? Não sei, amor. Porque transplante é muito pequeno, né, amor? Não sei. É muito pequeno. Então, as crianças, bebê não tem doador de órgão. É, mas é muito pequeno. Eu acho que não seria pra... Pergunta, é uma dúvida. Tá bom. Te amo. Te amo. Mari? Pessoal, eu tô aqui esperando a Mari entrar. Mari, quando você entrar, me dá um ok aqui que você entrou pra eu te convidar. Eu tentei te chamar, você não apareceu na minha lista. Eu vou fazer 2 perguntas pra Mari, então se você tiver mais alguma pergunta... Ai, gente, esse assunto é muito difícil de falar. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, manda aqui agora que eu tô lendo, consigo ler tudo. Mas vocês gostaram do assunto? Gostaram de conversar com a Mari? Porque é interessante ouvir o lado de uma jurista. Ah, chegou. Jurista falando do... E desculpa para você, Pamela, que tá grávida, ouvindo isso, realmente é muito difícil. Eu imagino que seja muito difícil ouvir isso agora. Eita, A Mari voltando... Ih, volta, vira a câmera. Voltou. Mari voltou. Mari, meu marido fez uma pergunta que eu não sei explicar. Não soube, que ele perguntou se a venda desses órgãos também pode ser feita para transplante de bebês. E eu não sei te dizer. Eu não sei. Posso procurar saber. Agora, espera só um pouquinho. Amor, fecha a porta aí que o som tá vindo para cá, por favor. Eu tô ouvindo o meu delay ali. Eu tô vendo. Calma aí. Também? Pronto, agora ele fechou a porta. Agora vai melhorar o som aqui. Bom, pessoal, para quem chegou agora, que bom que vocês estão aqui juntos para ouvir sobre aborto. Não é fácil falar do assunto. Eu e a Mari aqui estamos muito emocionadas, muito emotivas. Mas vamos falar porque alguém tem que falar por essas crianças, né, Mário? É o seguinte, Mário, eu tenho 2 perguntas para te fazer, que eu acho que são interessantes para as pessoas saberem também. A primeira é, o que podemos fazer para impedir o STF na sexta-feira? Ah, essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Bom, o STF está com uma decisão, um processo altamente delicado e, olhando juridicamente, eles estão com a faca e o queijo na mão, assim, né? Porque o debate hoje é a mulher que diz, a mulher que tem o direito sobre o próprio corpo, né? Então ele é o direito das mulheres, então ele está com nós, a sociedade, nós estamos escutando isso, né? Que a mulher que decide, que é o mulher, que só quem decide é quem tem útero, enfim. O que é que vai acontecer sexta-feira? O que é que a gente precisa fazer até sexta-feira? Primeiro, a gente precisa pressionar os parlamentares que eles foram eleitos pelo nosso voto. Primeiro de tudo. Segundo, nós temos um órgão de classe. Por exemplo, eu tenho a OAB. Desde semana passada, eu perguntei na OAB Pernambuco, né, onde eu sou cadastrada, eu perguntei, cadê a comissão do nascituro? Ninguém responde. Porque o órgão de classe, ele precisa escrever um manifesto. Olha, nós não concordamos com isso, nós não compactuamos com isso, e etc. Mas o órgão de classe, ele pode falar ao STF. É mais fácil que a OAB fale do que eu, pessoa física, vá lá e fale. Né? Então, eu posso também encher a caixa de e-mail dos ministros até sexta-feira. Eu preciso fazer isso. Porque hoje de tarde, ontem de tarde, qualquer dia, você pode ligar lá para o Supremo. Ah, é do gabinete da ministra Carmen Lúcia. Ah, não, eu queria falar com o assessor dela. Eles atendem, não tem burocracia. Mas a gente precisa registrar a nossa completa indignação. Tem uma pergunta importante vindo aqui. E se o órgão de classe for a favor? Veja, eu, por exemplo, eu quis saber da OAB.
O que eu sei na OAB é que existe a comissão da mulher advogada. E eu estou questionando. Cadê a do nascituro? Eles têm que me responder. Eles têm que me responder cadê a do nascituro, porque eles sabem que o nascituro tem direito. Eu tenho que saber onde está o fio da meada. Eu tenho que pegar esse fio da meada e saber onde está a comissão do nascituro, para que alguém fale pelo nascituro. Porque se a OAB falar que é a favor do aborto, eu vou entrar com a representação e dizer, olha, eu sou contra. Ah, mas é a mulher que decide. Não, veja, eu estou falando por uma pessoa que não pode falar. Eu estou falando por um bebê. Ele também tem direito. Ele não é menos do que uma mulher. E se for outra mulher no útero? Quer dizer, uma mulher está matando outra mulher. É uma coisa completamente incongruente. Ah, mas aí não é feminicídio. Aí passa, tá tranquilo. Mas veja, é um discurso completamente incoerente, né? E outra coisa também que a gente precisa fazer até sexta-feira, assim, com muita violência, no bom sentido, a gente precisa se movimentar nas redes sociais. O STF precisa saber, através das redes sociais, que hoje você consegue mobilizar para o bem, né, ou para o mal, através das redes sociais. Então, STF não cala minha voz, STF aborto não, enfim, muitas hashtags que a gente pode usar. Mas Mari, o que você acha da gente juntas? Vou tô assim, brainstorming com você agora. O que você acha da gente juntas botar esses e-mails, telefone, fazer um flyer, alguma coisa que a gente possa bombardear as redes sociais e passar para todo mundo que está assistindo, para a gente fazer um conjunto? O que você acha? Uma coisa conjunta. Você, como advogada, fazer um texto assim, ó, eu sou contra por causa disso, explicar por quê? Porque, por exemplo, eu não saberia explicar. Eu não saberia o que falar, eu sairia xingando, mas não saberia explicar, entendeu? Então, você bolar o texto e a gente compartilhar esse texto e mandar para o máximo de pessoas possíveis. O que você acha? Eu acho ótimo, acho que a gente devia fazer isso para ontem, porque quando a gente se falou há uns dias atrás, a minha ideia era justamente essa, porque o STF não pode falar por mim. Ele não tem. Primeiro que eu não elegi nenhum ministro ali. Para começo de conversa. Segundo que, como é que um corpo que está dentro de outro corpo, né? Ou seja, vou falar aqui de uma experiência que eu tive. Eu atendi uma adolescente que optou pelo aborto e ela estava falando para mim, Mariana, mas isso é injusto, porque eu sou uma adolescente e é meu corpo. Aí eu falei, então você corta seu dedo, já que é seu corpo. Ela ficou, não sabia nem o que responder. Mas a verdade é essa, porque, veja, não é o corpo dela. Ela é, por enquanto, ela é a casa de alguém. Depois esse alguém vai embora. E uma coisa também... E, Mari, eu preciso abrir um adendo aqui. Gente, não dá para entender. Sabe por quê? Porque, assim, tirando o caso de estupro, que você foi abusada, que você sofreu uma violência, tirando esse caso, e ainda assim eu sou contra no caso de estupro, você teve controle sobre a sua escolha de engravidar ou não. Ah, não, mas eu não queria engravidar. Tá bom, mas você transou. Quando você transa, você não ganha um iate. Você pode vir a ganhar um bebê. É assim que funciona. Mas é meu corpo, minhas regras. Eu concordo com você. O seu corpo, suas regras. Sabe o que você pode fazer? Você pode tomar uma pílula, você pode usar uma camisinha, você pode usar uma camisinha feminina, você pode usar um DIU, você pode usar o que você quiser. Ah, mas não existe método concepcional 100% seguro. Isso também é verdade. O mais seguro é feche a droga das suas pernas. Se você não quer engravidar de jeito nenhum, de nenhuma maneira possível e impossível, eu te garanto que se você não transar, você não engravida. Então, assim, o seu corpo, suas regras, é exatamente isso. É o método mais seguro. Aí me perguntam, mas você está dizendo então que as meninas não devem transar? Eu falo, bom, minha opinião é que menina de 15 anos não tinha que estar transando, tinha que estar brincando de boneco estudando. Verdade. Não, mas é o corpo dela. Minha filha, seguinte, presta atenção aqui. Você tem que ser responsáveis
Você tem que ser responsável pelo seu ato. Então, no momento que eu como e engordo, a culpa não é do chocolate. É minha culpa. Então, assim, se você transa e engravida, você tem que entender que parte da consequência de uma transa é uma possível gravidez. Ah, mas nem sempre se engravida. Parabéns, você não conseguiu. Você passou uma vez. Se você não quer brincar, se você não quer morrer, você não brinca de roleta russa. Se você não quer engravidar, você não transa. Então, assim, se você às vezes eu me sinto um pouco de idiota falando sobre esse assunto, que parece que você está ensinando criança pequena, né? E não gente adulta. Né? Então eu falo quando adolescente me procura e pergunta assim, olha, mas com quantos anos você acha que eu tenho que perder minha virgindade? A minha resposta é muito simples. É quando você estiver pronto para pagar suas próprias contas e se caso acontecer uma gravidez, que você sustente essa criança. Se você não consegue pagar as suas contas e sustentar uma criança, não transe. Ah, mas simples, porque é uma das consequências de seus atos. Se você não está pronto para assumir todas as consequências dos seus atos, não faça. Então, assim, é uma das coisas que eu mais falo, né? Então, continua. Desculpa, eu precisava abrir esse parênteses que estava entalado aqui. Não. Toda conversa aqui você é muito assertiva. O que eu acho também é que a gente, assim, além de provocar o STF nesse sentido, a gente também precisa fazer o seguinte, a gente precisa desmistificar que toda mulher, ela não é, a gente precisa assim tirar do nosso imaginário que toda mulher nasceu para ser mãe, né? A gente precisa sair desse conto de fadas, porque não é toda mulher que quer maternar. E eu também trabalho com adoção, né? Eu também trabalho com adoção internacional. E vejo assim que as pessoas, os gringos, né, os estrangeiros, quando eles vêm para cá, eles só querem adotar, eles fazem muita questão. Não é que eles só querem adotar. Eles fazem muita questão de adotar grupos de irmãos. Para que não separe, né? Enfim, e com irmã você divide as histórias mais antigas, né? É uma relação muito visceral, né? Então, assim, a gente tem que entender que você, né, engravidou, não estava nos seus planos. Quem é? É seu namorado? Enfim, você não quer ser mãe? Tudo bem. Vamos na vara da infância e vamos entregar para adoção. Sabe por quê? Tem uma fila gigantesca no Cadastro Nacional de Adoção. Gigantesca, esperando criança recém-nascida. E por que que eu vou matar? Que isso vai ser uma cicatriz para a vida toda. Você pode superar e pode não superar, como você falou. Pode entrar na depressão, né? Enfim. E N outras sequelas que não adianta a gente dizer aqui das coisas que se tem, né? De culpa, enfim. Por que você não entrega a criança para adoção? Isso sim é um ato de amor. Você mostra o tanto que você respeita essa vida. Você reconhece que você não dá conta de ser mãe. E não tem problema com isso. Não tem crime com isso. Mas você entende a sua limitação, né? No momento que a mulher decide isso, ela começa a ser acompanhada pela vara da infância da cidade onde ela mora. Isso não é crime. A mulher não é uma bruxa por conta disso. Ela não é má por conta disso. Ela só está reconhecendo que ela não dá conta. Pronto. E ela vai fazer um pai e uma mãe, ela vai fazer familiares, ela vai fazer primos muito felizes. Ela vai fazer tios, avós, ela vai dar de presente para uma pessoa, cuidar, alimentar, nutrir e, sobretudo, amar. Né? Mari, você não acha que a gente tinha que, antes de falar de aborto, falar da desburocratização da adoção? Porque o que eu mais percebo é gente que está 2, 3, 4, 5 anos na fila para adotar uma criança, né? Então, a gente percebe que é muito difícil o processo
para adoção. O Brasil não é fácil para nada, burocraticamente falando, né? Então, assim, eu fico muito... Eu sempre penso nisso. Por que a gente não fala, então, de desburocratizar o processo da adoção, ou então desburocratização também da laqueadura e coisa do tipo, vasectomia, que aí você vai também diminuir o número de gravidez indesejada, né? Ou não planejada. Isso. Então, eu trabalho com adoção, muitas vezes eu fico assim, a gente está falando de um assunto como se a gente tivesse toda a casa arrumada. E a gente não tem a casa arrumada. É você perguntar assim para mim, a sua unha tem cravada e a pessoa tá com câncer terminal, todas as queimaduras de 3º grau no corpo todo. Aí ele tá reclamando da unha encravada. Então, assim, a gente tem tanto problema no Brasil pra gente estar falando de aborto, que eu acho que às vezes eu fico com medo do que vai vir por vir, né? Então, será que a gente não poderia também botar isso como uma alternativa à conversa do aborto? Pessoal, em vez da gente falar, então, de aborto, vamos falar de facilitar o acesso à adoção, de facilitar, então, o acesso à laqueadura. Não precisa de... Eu quero fazer a laqueadura porque eu quero fazer, ponto, acabou. Meu corpo, minhas regras, sabe? E não simplesmente facilitar o acesso ao próprio aborto em si. Então, às vezes eu acho que a conversa tinha que ser outra. Essa é a sensação que eu tenho. A conversa tinha que ser outra, não essa, né? Até porque eu nunca falei, Mari, que a gente devia obrigar uma menina, por exemplo, que foi estuprada a ser mãe dessa criança. Mas a gente não precisa aumentar o trauma dela colocando o peso de um assassinato, porque é um assassinato. Você pode chamar ele do que você quiser, ele não vai mudar o fato de que você literalmente pegou um coração que estava batendo, enfiou um soro nele e matou aquele feto. Não tem outro nome para aquilo. Você pode chamar do que você quiser. Amontoado de células que continuaremos sendo até morrer, né? Você pode chamar do que você quiser, vai continuar sendo assassinato. Então, às vezes eu acho que a gente tinha que falar desse lado. É óbvio que o nosso lado não é o agradável de ouvir, as pessoas não gostam de ouvir, as pessoas... Porque dói você chamar ela de assassina. Mas a menina que vai pra televisão e fala, eu abortei 3 filhos, aquela que ganhou o Oscar, e grávida, e falando que ela teve o direito de escolher a hora que ela ia ter filho, com um bebezinho dentro dela, ela falou que ela matou o outro. E que ela era orgulhosa do que fez, porque aquele fato dela... Cara, pra mim foi um ritual aquilo. O fato dela ter matado o filho que trouxe a fama pra ela, o reconhecimento pra ela. Oi? Sabe, as pessoas não têm mais pudor de falar isso. É como se uma pessoa que fosse pedófila falasse de modo público, eu gosto mesmo de transar com crianças. Sabe, é esse tipo de coisa que eu não consigo aceitar. É como se a gente desse palco para um maníaco do parque falar, para uma Richthofen falar, adoro bater na cabeça de pai e mãe. Meu sangue ferve de alegria, minha boca enche de água quando eu vejo uma cabeça de um pai e de uma mãe, a minha vontade é sair arrebentando todo mundo. Não dá, se a gente não aceita um, por que a gente aceita o outro? E é muito incoerente, né? Porque você vê a sociedade pregando respeito e tolerância em tantos grupos, né, da nossa sociedade, mas você não respeita um bebê porque você acha que ele tem menos direito que você. Como é o nome disso? A gente sabe o nome disso. A gente sabe o nome disso, né? Então... É muito difícil. Mário, eu queria também fazer uma pergunta para você sobre como o sol funciona, né? Nós sabemos, nós fazemos parte de um grupo de vários outros grupos pró-vida, né? Que auxiliam essas gestantes que querem abortar. Então, eu queria que você explicasse como é o trabalho de vocês. Que talvez tenha alguém assistindo aqui que fale assim, poxa, esse assunto é um assunto que mexe comigo. Eu gostaria muito de fazer parte de alguma ONG ou de algum grupo. Como é que eu posso ajudar? Então, explica, por favor, como que funciona, para as pessoas entenderem que existe esse trabalho, que elas também podem ser mais proativas nesse assunto. Tá. Por favor. A ONG Sol, nós somos sediados em Recife, né?
e nós somos um braço da Brasil for Life. A Brasil for Life, ela a parte dela é o Brasil todo e nós somos em Recife, né? Como foi que a gente surgiu? Começamos a perceber algumas demandas de pessoas, né, de mulheres que não estavam satisfeitas com sua gestação e começaram, um que indica, um que fala, chegou até nós. E aí nós recebemos um treinamento da Brasil for Life e começamos a andar aqui em Recife, né? Começamos engateando, hoje estamos andando, né? Hoje nós somos e aí foram chegando pessoas profissionais multidisciplinares. Hoje a gente tem uma equipe linda, né? Como eu disse no começo, eu sou uma das advogadas. A gente tem psicóloga, que é um assunto altamente, é uma profissão altamente estratégica nesse momento, né? Por quê? A mulher que foi, sei lá, que ela foi violentada pelo marido, né? E engravidou, e aí ela organizar essas emoções. Tem uma psicóloga que ajuda essa mulher. E a mulher que fez aborto há 15 anos atrás, soube da nossa existência, chegou até nós, porque nós temos um telefone. Eu não sei se está no Instagram, mas a gente tem um telefone do Sol, né? E ela chegou, soube da nossa existência e chegou para falar do trauma pós-aborto, que ainda sente culpa, que ainda acha que fez errado, que ainda não se perdoou. Mari, travou a sua conexão. Calma aí que ela voltou. Pronto, voltou. E agora? Mais uma, Mari. Aí, agora sim. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela é acompanhada por essa... Voltou, desculpa. Desculpa. Mari, imagina. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela é acompanhada na síndrome pós-aborto, né? Porque o aborto provocado, ele tem muitas sequelas. E elas precisam ser ditas antes da pessoa querer fazer o aborto, né? Então, eu vi que alguém escreveu aqui que o Brasil for Life tem um arroba, né? Então, essas pessoas podem entrar em contato com vocês através do Sol ou do Brasil for Life e ver o estado que ela pertence, se já tem esse grupo oficial, né? E pode ajudar. Vocês aceitam médicos? Sim, sim. A Brasil for Life, ela tem em Recife, tem em Cuiabá, tem em Brasília, tem em São Paulo, tem no Rio. Não lembro quais são as cidades agora, mas ela tem algumas cidades do Brasil, sim, tanto capital como interior. E em Recife, tem Goiânia, pertinho de Brasília, do pessoal de Geravidas, que são as queridas. Em Recife, nós temos um grupo. Nós temos uma médica, enfermeira obstetra, nutricionista, fisioterapeuta, todo mundo olhando para um bem comum, né? A gente olha para um foco só. Então, todo mundo se ajuda, todo mundo trabalha em prol dessa mulher. O que foi que aconteceu? Ela tem parceiro, ela é casada, como é que está a situação dela? Não importa. O que importa é a vida dela, o emocional dela e a vida do bebê. Então, hoje nós existimos aqui em Recife, nós existimos desde 2017, é muito gratificante trabalhar com mulheres. Eu já atendi algumas que desistiram do aborto e que, assim, falam com muita alegria desse filho, falam que esse filho que ela desistiu do aborto, ele é a razão da vida dela. E é muito verdadeiro. A última que eu atendi, ela já tinha 5 filhos, inclusive um com microcefalia. E ele teve microcefalia porque ela teve zika, né? E ela engravidou do 6º e eu falava assim, olha, já pensou se esse bebezinho for o próximo presidente da República? Ou então o que vai descobrir a cura da AIDS? Porque os números, inflados ou não, se fosse 15 abortos por ano, é importante, é válido. Se fosse 150 mil,
é importante também, né? Mas eu fico pensando assim, pensando no Brasil, antes de pensar no mundo, fico pensando no Brasil. Será que a cura do câncer, a cura da AIDS, já foi abortada? O autismo, né? Tantas doenças novas, né? Será que a solução para elas, será que o pedagogo que ia consertar todas essas dúvidas sobre inclusão na escola, será que ele já foi abortado? Então, o próximo presidente do Supremo, o próximo presidente da República, ele pode estar nascendo hoje, ou infelizmente ter sido abortado ontem, né? Então, a gente nunca sabe o dia da manhã. Existem pessoas famosas que iriam ser abortadas. Eu fico pensando a música sem Beethoven. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. E o smartphone que a gente usa hoje, Steve Jobs, cara que, né, foi precursor de toda essa tecnologia de smartphone, né? Ele era o dono da Apple, ia ser abortado. Cristiano Ronaldo ia ser abortado. Então, eu penso que a gente, assim, o que vai acontecer sexta-feira no julgamento, eu não sei o que é que vai acontecer no julgamento, né? Via de regra, esse é um processo que ele tem que ser pautado no plenário, que é aquela parte marronzinha que a gente vê na televisão, né, do STF. Ele tem que ser pautado ali. Ele é um processo, ele é um dos tipos de processo de controle de constitucionalidade, que ele tem que estar ali. Quem pauta ele é o presidente do Supremo, que é o ministro Dias Toffoli. Eu não sei o que é que vai acontecer. Mas eu acho sim que até lá a gente, né, a gente precisa fazer, precisa se mobilizar e também a gente precisa desmistificar a entrega para adoção. A gente precisa desmistificar esse assunto de que a mulher vai entrar no hospital, vai dormir, vai acordar. Não é assim. A gente precisa trazer o assunto, assim, falar a verdade do que está acontecendo, falar que as mulheres sofrem depois do aborto, falar que o bebê também tem direitos à vida, ele tem direito à pensão alimentícia, ele tem direito, e o direito à vida é o primeiro, é a base de tudo, é o direito inegociável. A gente tem a Carta Magna, a Constituição, a gente tem o Código Civil que fala isso, a gente tem tratados internacionais que falam isso, e por qual motivo o Supremo está querendo relativizar? Não, isso não é coerente. Isso não é coerente com que a agenda de respeito, de igualdade prega. Isso não é coerente com que a própria ADPF 442, quando o partido político ingressou, ele estava falando que se descriminalizar o aborto, isso vai ser um ponto benéfico para as mulheres, porque elas não vão sofrer consequências físicas e emocionais. Quer dizer, eles reconhecem isso. Existe uma consequência de tudo que você faz, existe uma consequência. Então você não pode, eu me irritei com um amigo no colégio, no trabalho, eu vou matar fulano. Não, você tem que ser responsável pelos seus atos. Você planta, você colhe. Isso é uma lei da física, né? Então, assim, a chuva é para todo mundo. Bom, gente boa, gente ruim, né? Então, se você faz alguma coisa, você vai ter que colher. Então, isso é responsabilidade. Isso fala da sua dignidade, do seu caráter. Porque se você elimina, se você mata toda pessoa que não te interessa, que não te agrega, a gente está falando de que tipo de sociedade? A gente sabe o nome disso. A gente sabe o que aconteceu na história. Quer dizer, a história está aí para dizer. A gente não precisa mais dizer. As pessoas que estão assistindo essa live, elas sabem do que aconteceu no mundo, do que aconteceu. Não precisa nem. Hoje, a sociedade, a Itália, a Alemanha, que são países que têm naturalmente pessoas mais velhas. Por quê? Por quê?
Por que que as mulheres, muitas mulheres que já fizeram aborto, por que que elas não conseguem engravidar? Então, E também mulheres que as fizeram pessoas não aborto, sabem, por exemplo, as pessoas não sabem que quanto mais aborto você faz, mais câncer de mama você tem. isso é Então, isso. por exemplo, na China, onde é feito muito aborto, né? Porque eles têm aquele controle populacional muito grande, o número de câncer de mama é absurdo na população das mulheres, né? Óbvio. Mas não é porque é que nem todo mundo sabe, mas câncer de mama não acontece só nas mulheres, também acontece nos homens. Mas aqui eu tô falando assim, a mulher que aborta, e tem muitas mulheres que abortam 2, 3, 4, 5 vezes, ela aumenta a chance dela de ter câncer de mama, né? Então a gente está realmente uma coisa tem a ver com a outra, né? Para a gente finalizar, Mário, eu vou deixar você dar as suas considerações finais, porque eu acho que já deu também, né? É um assunto muito pesado, eu acho que nós duas precisamos. Ah, né? Provavelmente Respirar. amanhã, só para deixar avisado, eu estou esperando a confirmação da Mari Brito, que a gente vai falar de aborto também amanhã. Eu vou falar um pouquinho do lado masculino da moeda, que a gente falou muito hoje sobre a mulher, 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 mulher. E nem todo mundo lembra que tem um pai nessa história toda. Nem todo mundo lembra que tem o homem nessa história toda. Eu já dei uma palestra sobre isso no congresso que a Sarah Winter fez, do primeiro congresso antifeminista do Brasil. Eu falei sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho mais com a Mari Brito. Eu só estou esperando a gente confirmar amanhã o horário direitinho, aí eu passo aqui para vocês também, Ótimo, tá? ótimo. Mas dá suas considerações finais, aí eu falo alguma coisa e a gente termina por hoje, Mari. Joia. Olha, para falar de considerações finais, eu quero falar que o que nós, a partir de agora, o que nós escutarmos sobre aborto, nós precisamos saber de qual fonte essas pessoas estão falando dos números. A nossa fonte que a gente precisa escutar de forma técnica, de forma sem nenhum julgamento, é o SUS. Nós temos hoje no Brasil o SUS que nos informa. Então, se a gente escutar IPAs, Instituto de Bioética, etc., ou qualquer outro partido político, etc., vamos filtrar, porque normalmente eles inflam os números para mexer na opinião pública. E isso não é verdade. O número de abortos no Brasil, se fosse 5 por ano, valia a pena nosso trabalho, nosso investimento de tempo nessas mulheres que chegam até nós, por exemplo. E tem outras ONGs providas ao redor do Brasil, com certeza, e que fazem trabalhos maravilhosos. Hoje nós temos aqui em Recife, a gente está se movimentando porque nós entendemos que nós precisamos de um lugar, uma estrutura, para, quem sabe, daqui a uns anos, oferecer creche para esses filhos, para essas mulheres. Em Brasília tem um lugar muito legal que chama Santos Inocentes. E é um lugar que acolhe as mulheres e permite que, depois que de todo o trabalho de recompor a parte emocional delas, que elas se reintegrem no mercado de trabalho e elas deixem as crianças na creche. Quem sabe pode ser um ponto aqui em Recife. Mas o que a gente precisa ver é que sexta-feira vai ser um julgamento virtual, porque a pauta foi mantida, de um assunto altamente delicado. Então, a gente tem agora de noite, amanhã o dia inteiro e sexta-feira de manhã para a gente se mobilizar nas redes sociais. Esse é o nosso recurso. Hoje nós estamos diante de uma pandemia que nos vive, né? Então, a gente precisa agir de modo massivo e violento nas redes sociais para que o STF escute a sociedade e entenda que nós não queremos o aborto no Brasil, em nenhuma hipótese. Isso eles sabem da Constituição, eles sabem do Código Civil, mas nós não queremos. Ponto final. Quem precisar de alguma ajuda em Recife ou por aqui por perto, pode nos procurar, pode mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, a gente vai responder. Além de mim, tem outras advogadas no grupo e outros profissionais também. Então, as pessoas podem ficar à vontade e
E é isso. Obrigada, Mari, por participar. Eu sei que a gente já se conhece há um tempinho, não pessoalmente, né, Mari? A gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente já de conversa já faz um tempinho. Foi o Hatsu que apresentou a gente? Não, foi Tiago. Foi o Thiago Vieira, ele mesmo. Tiago Vieira. Thiago Vieira, tá certo. Que é um advogado também, e foi ele mesmo que apresentou a gente. Eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade e também por saber que você tem essa causa tão linda, né? Então, queria que Deus, minha oração é para que Deus abençoe vocês aí do Sol e todo o pessoal do Brasil for Life. Eu sei que não é um trabalho fácil, eu sei que emocionalmente ele arranca um pedaço do seu, cada vez que você tem que falar disso, eu sei que não é fácil. Então, eu queria parabenizá-la pelo trabalho e agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Lembrando que, pessoal, nós vamos disponibilizar esse texto todinho para que vocês possam ter ferramentas para falar de aborto. Eu, infelizmente, acredito que esse texto vai ser aprovado. Já conversei com a Mari no privado sobre isso, até porque, enfim, a gente não pode confiar nesse pessoal, mas, infelizmente, eu acredito que ele vai ser aprovado. Porém, isso não quer dizer que a nossa luta acabou, só porque ele foi aprovado. Muito pelo contrário. A gente tem que ir com mais garra e mais firmeza lutar pelo que é certo, né? Então, de novo, nós falamos por pessoas indefesas, por bebês indefesos, e se querem calar esses bebês, alguém tem que falar por eles. Então, nós seremos as vozes de cada um desses bebês e a morte deles não vai ter sido em vão. Nós tivemos 1,5 bilhão de crianças assassinadas no mundo desde 1980. E nós não vamos nos calar. Eu vou morrer falando disso. Eu vou disponibilizar o material, vou criar em forma de link, porque aí eu consigo botar em todas as redes sociais. Vocês podem conseguir esse material. Assim que a gente pegar a parte da Mari, botar junto, faço rapidinho, uma coisa simples, gente. Não vai ser nada elaborado, porque eu não sei fazer e não temos tempo para fazer. Nós precisamos disso para hoje, né? Então, a gente vai sentar agora, vai conversar, vai fazer rapidinho, para a gente poder já disponibilizar num link que você pode fazer o download via PDF, tá bom, pessoal? Muito obrigado para vocês que ficaram até agora com a gente. Obrigado mesmo por acompanharem. Fiquem de olho no Sol, em outras ONGs que também estão falando desse assunto. Acompanhem as minhas redes sociais, o que eu puder ajudar. Esse assunto não vai ser uma coisa que vai ficar, falei hoje e não falo mais. Eu vou falar desse assunto enquanto eu viver. Então, agradeço demais o carinho de vocês e fiquem com Deus, uma boa noite. Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã, se eu confirmar com a Mari Brito ou não. Um beijo grande para vocês. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Acho que agora tem que encerrar. Encerrar.